A paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria, irmãos, que eu estou aqui nessa manhã, podendo lembrar do sacrifício do meu Senhor. E acredito que você também. Amém? Eu quero agradecer desde já o convite e a oportunidade que é me dada nesta manhã de poder exercer o chamado a qual o Senhor tem para a minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque eu não sou digno, irmão, mas o Senhor me escolheu, assim como Ele escolheu a você, assim como Ele te trouxe aqui essa manhã. Nós não somos melhor que ninguém, mas o Senhor, Ele não procura super-homens nem super-mulheres, mas Ele procura homens e mulheres que entenderam que sem Jesus não dá para caminhar. Amém? Eu quero também agradecer aos irmãos da live que nos acompanham nessa manhã. E eu queria deixar uma palavra qual o Senhor colocou no meu coração nesta madrugada, quando me foi feito o convite. Eu fui orar ao Senhor e o Senhor falou comigo. E eu creio que assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você nessa manhã. Abra o teu coração para a palavra de Deus, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo de número 1, amém? Todos acharam? João 21. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, amém? A palavra do Senhor diz assim: depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entrando no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o, disse isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora tivesse tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, dizendo, fazendo o mesmo com os peixes. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu
aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, nessa manhã eu quero te louvar mais uma vez. Eu quero exaltar o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando lemos a tua palavra, aprendemos tantas coisas. Tiramos tantas lições para a nossa vida. E que nessa manhã não seja diferente, Pai. Que a tua palavra, aquela que cura, aquela que liberta, aquela que transforma, aquela que faz nova todas as coisas, aquela que criou os céus e a terra, que nesta manhã venha trabalhar de maneira especial em cada coração, em cada vida aqui, Pai, em cada casa, em cada lar, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua a cada dia, e que o teu santo nome seja glorificado, Pai, em minha vida e através da minha vida, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que eu oro agradecido nessa manhã. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer que Jesus, mais uma vez, ele se apresenta na vida dos seus discípulos. E isso está no versículo de número 1, né? Depois disso, Jesus apareceu mais uma vez ali. E esse mesmo texto, ele vai dar mais uma informação, que é a terceira vez que ele aparece aos discípulos. Então, Jesus, ele ressuscita dentre os mortos. Se nós voltarmos alguns versículos atrás, nós vamos ver ali falando sobre a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece a Maria Madalena. E essa informação está em João, capítulo de número 20, vai dizer um pouco mais de detalhes, né, sobre essa aparição. E João também, ele relata que Maria, ao ir de manhã no sepulcro, assim como outras mulheres, como foi dito na abertura de culto, através da vida do presbítero Ney, ali Maria e outras mulheres, elas pela manhã era de costume, após a morte, as mulheres levarem incensos, iguarias, para que o mau cheiro do corpo que está se decompondo não venha trazer aquele mau odor. E era cultural, era de costume as mulheres fazerem esse trabalho. Então Maria, em gratidão, ela vai ao sepulcro de Jesus. Só que nós estamos falando de Jesus, né, irmão? E Jesus já havia ressuscitado naquela manhã. E Maria, ela recebe essa informação. Ela vai até os discípulos, conta a Pedro, a João. Eles vêm correndo ao túmulo, eles veem que realmente o corpo não estava lá. E aí Jesus, quando eles saem, Jesus se apresenta ali, a vida de Maria. E Maria é a primeira vez Jesus. E anunciar aos discípulos. Ela vê Jesus, e em seguida ela vai anunciar que Jesus ressuscitou. O anjo já havia falado, eles já sabiam, através de Jesus, que realmente Jesus ia ressuscitar. Mas eles precisavam ver, assim como Tomé precisava ver. E os outros evangelistas vai dar esses detalhes das outras mulheres que estavam com Maria. Foi falado nessa manhã também. Lucas, também Mateus, lá no capítulo 28, Marcos, no capítulo de número 16, e Lucas 24 também vai contar. Lucas, ele já não fala de Maria, mas fala que havia mulheres que foram de manhã. E novamente o Senhor se apresenta mais uma vez na vida daqueles discípulos, a caminho de Emaús. Então Jesus, ele começa a se apresentar no meio do teu povo, para mostrar para eles que realmente ele ressuscitou. E alguns de imediato não o reconheciam, alguns de imediato viam Jesus, mas não sabiam que era ele. E aí no momento Jesus se apresentava e eles viam realmente que eram Jesus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Emaús. Eles caminharam com Jesus, ouviram Jesus falar,
entenderam que aquela palavra era profunda. Eles entendiam que profundamente Jesus falava com eles, mas não conheciam, não conseguiam ver Jesus. E aí, eles sentam à mesa, Jesus parte o pão e o Senhor se apresenta na vida daqueles discípulos. E imediatamente o texto vai dizer, o evangelista Lucas, que eles retornam a Jerusalém correndo para contar aos discípulos que Jesus ressuscitou. E aí, mais uma vez, Jesus se apresenta na vida dos seus discípulos. E o texto em João, se você voltar uma folha aí na sua Bíblia, vai dizer que em João capítulo 20, a partir do versículo número 19, se falha a memória, ele vai dizer que os discípulos estavam ali, a portas fechadas, preocupados com medo do que poderia acontecer. Jesus acabara de ser morto, perseguido pelos fariseus. Então eles entraram numa casa, fecharam a porta. E meio às portas fechadas, o Senhor se apresenta mais uma vez ali na vida dos seus discípulos, aqueles que caminharam durante 3 anos e meio com Ele, que aprendeu com Jesus, mas estavam com medo, e não há problema em ter medo. Mas mesmo em meio aos nossos medos e dificuldades, meio às portas fechadas, Jesus ele se apresenta em nossa vida. E foi isso que ele fez com os seus discípulos. Ele entra no meio deles e diz: a paz seja convosco. Jesus traz paz àqueles corações que estavam ali, tristes, não entendendo algumas coisas, recebendo notícias de pessoas que chegavam a ver Jesus, mas eles não tinham visto. Eles viram o anjo. Pedro e João viram o anjo. Mas eles não tinham visto Jesus ainda. E naquele momento o Senhor se apresenta. E agora, mais uma vez, Jesus vai se apresentar na vida dos seus discípulos. Pois ele precisava tratar algo. Em especial na vida de Pedro. Talvez esse é o motivo de você estar aqui nessa manhã. Talvez foi por este motivo que o Senhor te despertou nessa manhã para você estar aqui nessa casa de oração. Porque Deus precisa tratar algo em sua vida. Hoje é uma manhã de ceia, é uma manhã de reflexão. É uma manhã a qual nós paramos para refletir, porque nós vamos ceiar, assim como o Senhor nos ordenou. E este momento é quando nós lembramos da morte e da ressurreição de Cristo, na qual a nossa fé é fundamentada. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai escrever sobre isso. Que a nossa fé seria em vão se realmente o Senhor não houvesse ressuscitado. Se nós não cremos na morte e na ressurreição, tudo é em vão. Não existiu cruz, não existiu Jesus. A pregação é vã. Mas nós pregamos um Cristo vivo, que ressuscitou. Talvez nessa manhã você chegou aqui arrasado. Veio meio que obrigado. Hoje eu não quero estar na igreja. Eu preciso descansar. Mas aí você lembrou que era ceia. E talvez por um compromisso. Você falou: não, eu preciso ir porque hoje é ceia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Foi Deus que te trouxe a este lugar, meu irmão e minha irmã. Foi Deus que te trouxe aqui nessa manhã. E em Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 24, a palavra do Senhor vai dizer que todos os caminhos do homem são guiados pelo Senhor. E aí, o texto vai dar uma interrogação, dizendo: poderia o homem entender o seu caminho?
Foi Deus que te fez parar para assistir essa live nessa manhã. Foi Deus que talvez fez esse link chegar até o seu smartphone, para que através de um clique você pudesse ouvir essa palavra. Mas eu quero te dizer que mais uma vez, de maneira sobrenatural, o Senhor se apresenta em sua vida. De maneira especial, o Senhor quer se apresentar mais uma vez na tua vida. Assim como Ele se apresentou na vida dos seus discípulos. Mais uma vez, Ele já tinha aparecido. O Senhor, Ele não precisa ficar se mostrando para ninguém, meu irmão e minha irmã. Os discípulos sabiam que Ele já tinha ressuscitado. Ele se apresentou em meio às portas fechadas. Como é que entra no meio da porta fechada? Jesus se apresenta ali. Eles já sabiam. Mas tem coisas que o Senhor precisa tratar no especial com cada um. Porque o Senhor nos trata de maneira pessoal. O Senhor trata a mim e a você de maneira pessoal. E tem coisa, irmão, que só você vai entender. Tem palavra que só você vai entender. E às vezes detalhes que só você sabe, o Senhor sabe. E nessa manhã é assim que o Senhor se apresenta em tua vida. De maneira especial, mais uma vez, através dessa ceia, através deste culto. E nessa manhã eu quero deixar alguns pontos para tirarmos de lição para a nossa vida. E o primeiro é: não deixe que o passado te paralise. Não deixe as coisas do passado te paralisar, meu irmão e minha irmã. Veja aqui no versículo de número 2, Pedro, ele estava... Eu gosto de ler o texto e ficar imaginando. Tentar, na minha mente pequena, imaginar aquele cenário, imaginar como que foi a história, com os detalhes a qual o texto vai dando. E eu fico pensando ali, Pedro ele era um líder escolhido por Deus. Eu fico imaginando Pedro, não entendendo muita coisa do que estava acontecendo, não entendendo muito aquela crucificação, porque às vezes a gente espera algo do Senhor de uma maneira e Deus se apresenta de outra. Às vezes a gente cria um caminho para que o Senhor se apresente em nossa vida, mas o Senhor sempre vem por outro caminho. E Pedro, ele está naquele cenário, novamente, com os seus amigos ali, que ele aprendeu a amar, que ele aprendeu a caminhar. Judas já havia morrido. E quando as coisas vão acontecendo na nossa vida, às vezes a gente não consegue entender. Porque são tantos turbilhões que vão acontecendo, que a gente fala assim, mas o que está acontecendo? Por que está desse jeito? E aí Pedro, ele toma uma atitude. Eu fico imaginando Pedro ali parado, conversando ali com os discípulos, na praia. Não entendendo muitas coisas, talvez eles conversando. Poxa, você viu como o Senhor, realmente Ele ressuscitou, Ele disse que ia ressuscitar. Mas eu achei que ia ser diferente. Achei que Ele ia assumir o trono, já ia reinar. E ali nas suas indagações, aí um lembra, não, mas lembra que aquele dia Ele falou que o reino dele não era nessa terra. Lembra que ele disse na última ceia que ele ia preparar um lugar para nós, que ele estava indo ao Pai, ia preparar morada. Então não é aqui. E aí Pedro fala assim, é o seguinte, vamos pescar. E os discípulos, tendo Pedro como um líder, falam, não, nós vamos com você. Só que nesse momento o Senhor, ele começa a preparar um cenário. E aí Pedro, ele
volta a fazer aquilo que o Senhor disse que ele não faria mais. Ele diz aos seus amigos ali, aos discípulos, vão pescar. E veja que Pedro, ele traz isso de uma maneira muito pessoal. Ele não fala, pessoal, vamos pescar. A gente sai para pescar com os amigos, vamos pescar, reúne a galera. Não, mas Pedro diz assim, eu vou pescar. E aí os discípulos vêm e falam, não, peraí então, Pedro, nós vamos junto. E aí o texto vai dar algumas informações que entendemos que não eram os 11 que estavam ali com ele. Mas uma boa parte. Inclusive 2 não tem um nome. Eram os outros 2 discípulos. Só que lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 10. Deus, ele se apresenta pela primeira vez, a nível de contexto, na vida ali de Pedro. Não somente Pedro, mas Tiago e João. E no versículo número 10, ele vai dizer assim, bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então disse Jesus a Simão, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Então Jesus, ele dá uma nova identidade a Pedro. Eles estavam ali no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e Jesus pregava uma mensagem na praia, só que a multidão era grande. E aí Jesus, vendo os 2 barcos parados, à beira do mar, disse a eles, me leve para mais, afaste-me da praia, para que eu possa levar essa pregação e o povo possa ouvir. Não havia microfone. E Jesus começa a pregar uma mensagem ali, que aquela mensagem impactou de maneira sobrenatural a vida de Pedro. E em seguida o Senhor disse a Pedro, agora joga a rede. E o texto ali de Lucas 5 vai dizer que houve-se uma pesca milagrosa. A primeira pesca. E Pedro, ao sair do mar, o texto vai dizer que ele se prostra. Se não me falha a memória, no versículo de número 8 de Lucas 5. Ele se prostra aos pés de Jesus, confessando que era um pecador e que não era digno de estar na presença do Senhor. E naquele momento o Senhor o chama para seguir. Fala, segue-me, Pedro, vem comigo. Eu sei que você é pecador, eu sei que você é problemático, eu sei seus defeitos. Mas dá para trabalhar assim com você, Pedro. E aí Jesus chama Pedro, chama os outros discípulos. Só que aí Pedro lá, pelas tantas, depois da morte, depois das coisas que começou a acontecer, depois das percas, Pedro, ele quer voltar. Às vezes, irmão, o nosso passado nos faz parar. E às vezes um passado recente. Pode ter sido ontem, ou a semana passada, ou alguns meses. Mas talvez aconteceu algo na tua vida que quer te parar. E talvez Pedro, neste momento, ele entendeu que ele precisava voltar a pescar. Jesus já tinha falado que ele não ia pescar mais peixe, mais homens. Mas na sua pequena cabeça, nas nossas pequenez, nós entendemos que talvez precisamos voltar. O que tem feito você parar? As lutas? O pecado? Os amigos? As indiferenças? As pessoas?
Glória a Deus. Ó, até mais, ó. Amém, irmãos? O que tem feito você parar? Cá para nós, irmãos, nós somos bons em parar. Somos bons em esquecer aquilo que Deus fez na nossa vida. E às vezes pequenas lutas, pequenas tribulações, nos faz querer não vir mais para a igreja, não orar mais. Nos faz parar. E talvez nessa manhã o Senhor te trouxe aqui, mesmo querendo parar porque Ele te ama. Mesmo você dizendo eu não quero mais. Ou talvez você dizendo ao Senhor que é a última vez. Essa é a última vez que eu faço isso, Senhor. Ou talvez as lutas estão tão grandes na sua vida que você não consegue sair mais de casa. E através desta live você encontrou forças para ouvir uma mensagem de Deus para a tua vida. Não deixe que o passado te paralise. Não deixe que as coisas do passado, talvez recente, te faça parar. Porque a promessa do Senhor para a tua vida é para que você prossiga. É para que você continue andando e marchando. Independente da luta, o Senhor, Ele nos ensinou que não devemos parar. Na última ceia, mesmo sabendo que ia morrer, por inúmeras vezes nós vemos o nosso Senhor dizendo, é para continuar. O mundo vai te odiar, mas eles odiaram a mim. Não pare. Neste mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldade, mas não pare, continue andando, continue marchando, continue fazendo aquilo que eu chamei você para fazer. Não deixe as pessoas te parar. Não deixe a religião te parar. Porque foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te escolheu. O que te fez parar, meu irmão e minha irmã, nessa manhã? O que te fez querer não andar mais com Jesus? Porque você sabe. Romanos capítulo 4, versículo 25. Abre aí, a NVI. O texto vai dizer assim, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o passado ficou para trás, meu irmão. E eis que nova se fez todas as coisas, através de Cristo Jesus. Não deixe o diabo ficar colocando coisas na sua cabeça. Não deixe o diabo roubar a tua coroa. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te chamou. Jesus, Ele já morreu por mim e por você. O que Ele tinha que passar, Ele já passou por mim e por você. Pedro, ele quer voltar a fazer aquilo que Deus já tinha dito para ele não fazer mais. E talvez você está assim, querendo voltar a fazer, ou talvez já voltou a fazer aquilo que Deus já te falou para você não fazer mais. Talvez voltou a andar com seus amigos do passado. Entendendo que você agora é de Jesus e precisa levar o Evangelho. Mas nós temos que tomar muito cuidado, igreja, com isso. Não há problema nisso. Mas nós estamos no meio de um campo minado. E o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser diabo. Ele é astuto. A Bíblia diz que ele brama como um leão ao nosso derredor. Ele está prestes a nos tragar. Mas o Senhor não deixa, aleluia.
Talvez o seu trabalho tenha te tirado da presença de Deus. Às vezes, por causa de alguns reais, você tem trocado os cultos para trabalhar, achando que aquilo vai fazer alguma diferença no final do mês. Mas eu quero te dizer que é o Senhor que te sustenta. É Ele que cuida de você, porque isso é promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. E se você analisar e pensar um pouquinho, você vai ver esse cuidado nos mínimos detalhes. Mas às vezes a gente começa a trocar Jesus por causa de emprego, por causa das nossas vontades. Nós queremos voltar a retroceder, voltar ao passado, aquilo que Deus já tirou da nossa vida, para que, de alguma maneira, nas nossas pequenas convicções, seja bom. Mas eu quero te dizer que não é. O melhor lugar para você estar, irmão e minha irmã, é num presente, com Deus, com Jesus. Olhando para o passado e vendo as grandezas que Deus já fez na tua vida. Mas olhando para cima e para o alvo. Mesmo que chorando, levando os seus peixes. Mas olhando para Cristo. Entendendo que Ele é o autor e consumador da tua vida. E que se você está ali hoje, foi porque Ele cuidou e te sustentou. Segundo ponto. Deus prepara cenários para você lembrar do seu chamado. Talvez eu estou pregando para alguém nessa manhã, que o seu ministério está parado. E talvez este culto foi o cenário, a qual o Senhor preparou, para te fazer lembrar da promessa qual um dia Ele fez na tua vida. Veja que Pedro, ele, ao retroceder aquilo que Deus mandou ele parar de fazer, de alguma maneira Deus está criando o cenário. O mesmo cenário a qual um dia o milagre foi feito. O mesmo cenário a qual um dia o Senhor, olhando para Pedro ajoelhado, cheio de falhas, pequeno, pecador, o chama. E no versículo de número 3, no finalzinho, veja que a frustração era a mesma. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, às vezes as coisas não funcionam, irmão. A gente busca, mas não alcança. E talvez nessa manhã foi isso que o Senhor te trouxe aqui, para te lembrar desse chamado. Lembra, meu irmão, das primeiras obras? Lembra quando o Senhor te chamou? Você lembra? Em meio às suas pequenez, em meio aos seus pecados, em lugares a qual o Senhor nunca quis que você estivesse, mas você estava. Lembra desse chamado? Lembra do dia que com lágrimas você dobrou o seu joelho? E mesmo sendo um pecador e miserável, porque você entendeu isso, você viu o Senhor se apresentando e te tocando de maneira especial. Lembra das primeiras mensagens, dos primeiros cultos, a qual tudo era novidade. Quando nós líamos a palavra e víamos Deus falando com a gente. Essa madrugada eu pude ter essa experiência. Lembra, meus irmãos, de quando você andava pelas ruas e não media esforços para falar do amor de Jesus para as pessoas. Não media esforço para entregar um panfleto.
Mas hoje nós se tornamos pessoas tão distantes de Jesus, talvez por causa do passado, mas tão longe que se esquecemos das primeiras obras. Lembra, meu irmão, quando você ia no monte e os gravetos acendiam? Lembra, meu irmão, quando você via Deus em tudo? Quando você via Deus nas pequenas coisas? Quando você via Deus através da vida das pessoas? Lembra, meu irmão, quando você ouvia os testemunhos e se alegrava? E não duvidava? Mas nós se tornamos tão incrédulos, ao ponto de achar dificuldades no milagre de Jesus. Deus manda a gente lembrar dessas coisas, nessa manhã. Deus manda você lembrar. E talvez neste lembrar Ele está criando um cenário na tua vida, para que você possa voltar ao caminho inicial, às primeiras obras, ao primeiro amor. O amor a qual nós não medíamos esforços para caminhar com Jesus. Não tinha tempo, não tinha hora, não tinha lugar, não tinha emprego, não tinha amigo que nos parava. Mas hoje qualquer coisa nos para. Qualquer luta nos faz parar. Qualquer dificuldade nos faz querer parar de caminhar. Lembra, meu irmão. Lembra, minha irmã. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Em Apocalipse Deus vai dizer isso. Volte. Volte. Volte às primeiras obras. É Deus que te sustenta. Pedro, ele, na cabeça dele, entende que precisa pescar. Precisa de recurso. Tudo acabou. Antes viviam de milagre. Acabava a comida, Deus multiplica o pão e peixe. O texto vai dizer que sobrou 12 grandes cestos. Precisava pagar o imposto. Vai lá, pesca um peixe. Sabe pescar ainda, né, Pedro? Vai lá, pega um peixe. Na boca do peixe vai ter uma moeda. Esse paga o meu e o seu. Vivia o sobrenatural. Vivia o cuidado de Deus. Mas hoje queremos trabalhar com os nossos próprios braços. Se esquecemos do cuidado. Se esquecemos que servimos um Deus que cuida da nossa vida. Nos mínimos detalhes. E eu posso dizer isso, irmãos. Eu vivi o cuidado de Deus na minha vida. Quando eu não podia trabalhar para cuidar da minha esposa e da minha mãe. Quando eu não podia estar no meu emprego. Fazendo aquilo que o Senhor me deu para fazer. O Senhor, Ele cuidou de cada detalhe. E Deus, Ele continua cuidando. Veja que o milagre foi grande. Pedro quer pescar, mesmo Deus mandando não pescar. E aí Deus cria tudo aquilo para criar um cenário por causa desse particular que ele tinha que ter com Pedro. E o texto vai dizer, e o Senhor passa lá na praia. Ó, eu fico imaginando eles voltando, né? Lá do mar, pescar a noite inteira. Imagina, irmão, você ficar a noite inteira no mar jogando rede. E não pegar nada. Mas nem um lambari, velho. Passou a noite inteira e não pegaram nada. Vai dizer o texto, versículo 3. Mais uma vez, nada. Mas aí Jesus vem na praia novamente, aleluia. Jesus se apresenta mais uma vez na vida daqueles discípulos.
E aí vai falar assim, tem peixe aí? Jesus sabia que tinha peixe, irmão? Não tinha, né? Eu sabia que não tinha. Tem peixe aí? Não, Senhor. Tem não. Tem, filhos, peixe aí? Não tem. Versículo de número 5. E lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Nem para comida tinha, irmãos. Nem para ele se alimentar naquele momento tinha. E disse, Jesus falou para eles, então lança a rede aí, do outro lado que vai ter. E mais uma vez eles obedeceram. Mesmo sabendo que não era Jesus. O interessante, irmão, e uma lição que nós tiramos desse texto, é que quando nós andamos com Cristo, por alguns anos, nós aprendemos a obedecer. Aleluia. O texto vai dizer que foi mais um milagre que aconteceu naquele momento. Porque no cenário anterior de Lucas 15 houve um milagre. E Jesus prepara um outro milagre. Só que um pouquinho melhor. Porque neste milagre, o texto vai dizer que as redes não se romperam. Na primeira vez as redes se romperam. No segundo milagre, o Senhor vai dar um número de peixes. E vão dizer que esses peixes eram grandes. Que eram 153 grandes peixes. Mas eu quero te perguntar nessa manhã. Pedro realmente precisava de peixe? Era de peixe que Pedro estava precisando? Era isso que Pedro buscava? Eu preciso de peixe, eu preciso me alimentar. Eu quero te dizer que não. Pedro, ele buscava um novo encontro com Jesus. E o texto vai, na entrelinhas, mostrar isso. Quando eles chegaram, versículo de número 7. Versículo de número 6. Então disse, lance a rede do lado direito do barco, e vocês a encontrarão. E eles lançaram. E não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Aí versículo 7. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. João, ele olha todo aquele cenário. E às vezes a gente tem que ficar atento aos detalhes. Porque Deus, ele é um Deus de detalhes. A gente tem que estar atento aos sinais. Porque Deus, ele dá sinais. E João estava esperto ali. Aí João começou a olhar. Viu o mar. Viu o barco. Era o mesmo mar. Era o mesmo cenário. Viu a frustração, não teve peixe. Aí de repente, olha para a praia, vê um homem passando, chamando eles de filhos. Filhos, tem algo para comer aí? E aí, fala, ó, joga a rede que vai ter peixe. E quando João puxa a rede cheia de peixe, depois da frustração, João olha tudo aquilo e olha para Pedro e diz, Pedro, é o Senhor. Você não está vendo, Pedro? É Jesus. E Pedro, naquele momento, irmãos, ele esquece tudo, esquece o barco, esquece os peixes. Porque Pedro precisava de um encontro novamente com Cristo. Ele precisava se encontrar com Cristo. Porque Deus precisava tratar algumas coisas na vida de Pedro. E talvez foi por isso que o Senhor te trouxe aqui essa manhã, porque Ele precisa tratar algumas coisas na tua vida. Pedro precisava de Jesus naquele momento e não de peixe. O texto vai dizer que imediatamente ele pula do barco. E ele vai nadando até a praia. Talvez o cenário
que Deus está preparando para você é esse, de te fazer voltar àquele lugar aonde Ele te chamou, de trazer à tua memória o que Ele já fez na tua vida. Mas Pedro, em especial, ele precisava de um tratar com Deus, porque lá atrás ele tinha falhado, num passado recente, ele tinha retrocedido, mesmo inconscientemente, mas ele tinha feito. Na última ceia, o Senhor diz a Pedro que ele ia negar. Ei, Pedro, essa noite ainda você vai me negar 3 vezes. E o Senhor disse mais, que o diabo tinha pedido para peneirar a vida de Pedro, acabar com a vida dele. E o Senhor não permitiu. Porque o Senhor te conhece, me conhece. O Senhor sabe o teu ponto fraco. O Senhor conhece as suas fraquezas. E Pedro talvez, e essa foi a frase dele para Jesus: não, Senhor, eu vou contigo até o fim. Eu vou lutar até o fim, Senhor. E se precisar morrer com o Senhor, eu vou morrer. Quem já disse isso? Mas não foi assim. E Pedro, ele realmente, nós vamos lendo o final dos evangelhos, antes da crucificação de Cristo. Em João mesmo, nós vamos ver ele, Pedro, no Getsemane, lutando para que o Senhor não fosse preso. Pedro saca da espada, corta a orelha do soldado. Esse é Pedro. Mas talvez na cabeça de Pedro, ele está honrando a palavra a qual ele disse ao Senhor. Dizendo: não, Senhor, eu falei que até o fim. E Deus de alguma maneira trabalha aquilo no coração de Pedro, dizendo que não precisa de espada, Pedro. Deus está te chamando mais uma vez, meu irmão e minha irmã. Deus está criando o cenário mais uma vez. Talvez nessa ceia seja o cenário. Um dia essa ceia foi um cenário na minha vida. Depois de muitos anos longe do caminho do Senhor, eu vim na Genuína num 3º domingo. E após ter voltado para a presença de Deus, o Senhor preparou uma ceia. E cá para nós, irmão, quem é crente antigo, que igreja que faz a ceia no 3º domingo? Só na Genuína, irmão. Eu já fui em muitas igrejas, eu nunca vi a ceia no 3º domingo. Mas aqui é. E quando eu cheguei no culto, eu vi a ceia. O Espírito Santo falou para mim: hoje é dia de você ceiar comigo, meu filho. Pedro lutou até o fim. Mas quando ele se deparou com os problemas, vendo que Jesus ia morrer, vendo o Senhor ser espancado e acusado de coisas que ele não fez. E Lucas, ele vai dar detalhes mais específicos desta negação de Pedro a Jesus. E depois de negar pela 3ª vez, Jesus saindo ali da casa do sumo sacerdote, o texto vai dizer que Jesus olha para Pedro, e Pedro lembra das palavras que o Senhor o disse, que naquela noite ele ainda negaria o Senhor por 3 vezes. E o texto vai dizer que ele saiu dali chorando amargamente, porque ele havia falhado com Jesus. Ele tinha falhado, e ele sabia que aquela falha poderia custar a salvação dele. Mas ele, de alguma maneira, tentou voltar. E aí nós começamos a ver Pedro
de alguma maneira querendo que o Senhor tratasse aquilo na vida dele, porque ele conhecia Jesus, irmãos. Ele sabia do amor de Jesus. E você conhece, você sabe do amor de Jesus para a tua vida. E quando Maria fala para eles que Jesus não estava no túmulo, o texto vai dizer que Pedro ele vem correndo junto com João. E João chega primeiro ao túmulo, para na porta, não consegue entrar. E Pedro vem correndo e entra dentro do túmulo, vai dizer o texto. Porque talvez Pedro precisava encontrar Jesus novamente. Pedro precisava ser tratado novamente por Jesus. Mas aí Jesus ele é lindo demais, irmãos. Ele monta um cenário. Ele cria uma situação para você olhar e lembrar de como foi lá no início, de como foi no começo, de como era no começo, como você era e o que você se tornou. Jesus se apresentou algumas vezes na vida deles, mas essa foi uma maneira especial dele se apresentar na vida de Pedro. Foi a maneira a qual o Senhor escolheu para se apresentar. Criou o cenário do primeiro milagre, fez outro milagre, para que Pedro pudesse olhar novamente para Cristo. Eu quero encerrar com o terceiro ponto, dizendo: o amor de Jesus, ele é incondicional. Jesus, ele te ama como ninguém, meu irmão e minha irmã. Talvez você não consiga entender o quão grande é o amor de Deus para a tua vida. Talvez nessa manhã você não consegue ver esse amor, porque as lutas estão tão grandes, as dificuldades estão tão grandes. Mas eu quero te dizer que o Senhor verdadeiramente ele te ama, apesar do que você está fazendo agora, apesar do seu passado recente, apesar do cenário que ele está criando, porque ele só está criando todo esse cenário para mais uma vez demonstrar o amor que ele tem por mim e por você. Ele te ama incondicionalmente. Depois que Jesus trouxe Pedro novamente para perto, veja que Jesus pede algo para comer. Jesus provoca mais um milagre. Eles pescam peixe. E nós entendemos que Pedro não precisava de peixe, porque ele correu até Jesus. E aí Jesus fala assim: vai lá pegar mais peixe. Ele volta para o mar, puxa a rede, traz os peixes para a praia. Pega o peixe, leva para que Jesus asse. Só que Jesus já tinha peixe, já tinha pão, já tinha provisão daquele dia. E aqui nós temos uma lição de amor, porque Deus ele nos ama de tal maneira que ele providencia aquilo que você precisa. Ele cuida de você. O amor dele é incondicional por mim e por você. A palavra de Deus vai dizer que nós, sendo homens maus, conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagine o Pai Celestial que está no céu. Ele faz isso porque ele te ama. O pródigo, quando chega ao seu Senhor, ao seu Pai, o texto vai dizer que o Pai vai ao encontro dele. Por quê? Porque Deus, ele te ama, meu irmão e minha irmã. E depois que Jesus traz Pedro novamente para perto, para dentro do cenário, ele precisava tratar algumas coisas na vida de Pedro. Ele precisava mostrar para Pedro que verdadeiramente ele o amava ainda, apesar do que ele tinha feito, apesar das suas dificuldades e dos seus defeitos, ele ainda te ama.
O amor dele não mudou por você. Ele ainda me ama. Esse amor não mudou. Continua sendo o mesmo. Deus precisava tratar algumas coisas referente ao ministério de Pedro, referente ao chamado. E talvez Deus quer tratar algumas coisas nessa manhã referente ao seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí nesse momento, Deus ele quer ter um particular com Pedro. E lá em João 21:15, o Senhor ele começa a fazer perguntas para Pedro. E a pergunta do Senhor é: Pedro, você verdadeiramente me ama? Pedro, você me ama? Versículo 15, depois de comerem, depois do cenário montado, depois que Jesus preparou novamente todo o cenário, depois que Jesus o trouxe para o começo, para o recomeço, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes. E novamente Jesus pergunta. E Deus dá uma ordem: cuide dos meus cordeiros. E novamente disse Jesus mais uma vez, pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado porque Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus ele traz Pedro para o cenário, para um particular, para tratar algo especial na vida dele. E talvez nessa manhã foi isso que Deus fez com você. Te trouxe a este particular para tratar algo na tua vida. E Jesus, com outras palavras, ele começa a dizer a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, verdadeiramente você me ama? Esse amor que você sente aí dentro de você por mim é incondicional, assim como o meu amor por você? E Pedro fala: Senhor, eu não consigo te amar desse jeito que você me ama. Esse amor que o Senhor tem por mim eu não consigo. Mas eu te amo, Senhor. Eu gosto de estar com você. Eu gosto de fazer a tua obra. Eu gosto de estar na tua presença. Eu gosto de estar na tua casa. Eu gosto de estar aonde o Senhor está. Eu te amo, Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e fala: tá bom, Pedro, dá para trabalhar com esse amor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Esse amor dá para trabalhar. E novamente Jesus o chama: você me ama, Pedro? Fala para mim se você me ama verdadeiramente. Esse amor é incondicional. É um amor ágape, Pedro, que você sente por mim. E Pedro fala: Senhor, eu te amo, mas não desse jeito. Talvez eu não estou ao ponto de morrer, como eu disse, que eu morreria por ti. Hoje eu não te amo assim, Senhor. E aí Jesus olha para ele: tá bom, então pastoreia as minhas ovelhas. E a terceira vez, novamente o Senhor pergunta: Pedro, você me ama? Você está pronto para fazer a minha obra, Pedro? Esse amor que eu sinto por vocês, incondicional, ao ponto de me entregar, diz o Senhor, ao ponto de entregar a minha vida por você, vocês têm isso dentro de vocês? E Pedro vai falar: eu te amo, Senhor. Não desse jeito. Hoje eu não consigo te amar assim. Talvez nessa manhã, meu irmão, você não consegue amar o Senhor desse jeito. Você não consegue ter esse amor dentro de você. Mas isso não muda o que o Senhor é.
Isso não muda o amor de Deus pela tua vida. Isso não muda o que Ele fez por você e por mim. Ele ainda continua te amando da mesma maneira, como lá atrás, quando Ele te chamou, Ele não mudou, aleluia. E Ele quer te usar, Ele quer usar a sua vida, independente do que você fez ontem. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não se alegra em sacrifícios, mas Ele procura um coração aquebrantado e contrito, porque isso Ele não despreza. Ele te ama, meu irmão e minha irmã, e Ele está pronto mais uma vez para ceiar contigo nessa manhã. Ele quer mais uma vez estar ao teu lado. Ele quer mais uma vez caminhar contigo. Ele quer mais uma vez estar junto com você. Ele quer ouvir a tua voz novamente nas madrugadas, aleluia. Ele quer mais uma vez ouvir você falar que o ama, mesmo não amando como Ele te ama. Ele quer mais uma vez ouvir você entoando louvores em gratidão, sabendo que somente Ele é Deus na tua vida. No momento mais difícil da minha vida, a qual eu olhava o cenário e não via saída, as duas mulheres da minha vida estavam internadas, com diagnósticos tristes. Eu cheguei em casa chorando. Eu não conseguia olhar para Jesus. Eu não encontrava forças naquele momento. Mas eu precisava ser forte. Mas eu não tinha forças. E eu fui chorar aos pés do Senhor. E eu perguntava para Jesus: por quê, Pai? Porque as duas mulheres da minha vida, a minha mãe e a minha esposa, por quê? E debaixo do chuveiro, o Espírito Santo colocou um louvor no meu coração, dizendo: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Aleluia. Se isso não for amor. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração: é porque eu te amo, filho. Tudo isso que você está passando hoje não pode se comparar àquilo que eu preparei para você. O meu amor não mudou, dependente da circunstância, aleluia. O amor de Jesus não mudou, meu irmão. Ele ainda continua te amando da mesma maneira. Se coloque de pé nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui nessa igreja hoje, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama. Independente do que você está passando, Ele te ama. Independente do que você está vivendo agora, ou do que você fez ontem, ou do que você fez a semana passada, ou do que você fez o mês passado, não importa o seu pecado, Ele ainda te ama, aleluia. E Ele está disposto a mudar a tua vida. Ele está disposto a fazer novamente, a mudar a sua história mais uma vez, aleluia. Isso é amor incondicional.
Nós não entendemos às vezes, mas é assim que Ele te ama e me ama. Nós somos pequenos, irmãos. Quando Pedro entendeu esse amor, a história vai dizer que ele pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça, porque ele não era digno de ser crucificado igual o seu Senhor. Quando eles entenderam esse amor, quando Estevão entendeu esse amor, naquele sinédrio, em meio a falsas acusações, ele pregou o evangelho, custou a vida dele, mas ele não parou de falar. E é esse amor que Jesus tem para mim e para você nessa manhã. E eu quero propor uma oração, aí é onde você está. Hoje é ceia. E talvez você veio para cá dizendo, eu não vou ceiar hoje. Eu não sou digno de ceiar. Nenhum de nós somos, irmãos. Mas nós servimos um Deus que naquela cruz, em meio a acusações, em meio a insultos, oh, aleluia, sendo humilhado, sendo machucado, espancado, caçoado. Você não é o rei do judeu? Desce da cruz. Ele calado, olhava para todos, assim como Ele olha para nós nessa manhã, e fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem, eles não têm ideia, Pai, daquilo que eu tenho para eles, eles não têm ideia daquilo que eu preparei, daquilo que o Senhor preparou. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Que nessa manhã você possa refletir e olhar para dentro de ti e lembrar que o Senhor, Ele te ama. Pai, nessa manhã mais uma vez eu quero orar ao Senhor. O Senhor trouxe essas vidas aqui essa manhã para ouvir essa palavra. O Senhor preparou um cenário que, na última vez a qual o Senhor esteve com os seus discípulos, o Senhor disse que ia preparar um outro cenário, uma outra ceia, e que o Senhor ia aguardar este grande dia, a qual nós cearíamos contigo. E nessa manhã, o Senhor, mais uma vez, cria esse cenário. Cria, Senhor, para que possamos olhar para Ti em meio às nossas falhas, para que possamos olhar para Ti em meio às nossas dificuldades. Oh, aleluia. E possamos encontrar, Senhor, a paz que excede todo entendimento, o perdão de pecados, o amor incondicional. Aleluia. Pai, vai trabalhando os corações nessa manhã. Vai trabalhando nas vidas nessa manhã, Senhor. Vai restaurando os ministérios, Pai. Pessoas que têm chamado de Deus estão longe da presença do Senhor. O Senhor te diz nessa manhã que Ele te ama, que apesar do que você fez, Ele ainda te ama. Ele está de braços abertos. Senhor, vai restaurando corações, vai curando as feridas, Senhor, porque as feridas nos faz parar. Senhor, vai perdoando, Pai. Possamos sentir o Teu perdão nessa manhã, que possamos sentir o Teu amor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Tu me escolhestes para Ti. Oh, aleluia. Por moeda